Você sabe o que é o infinito? Sim, o infinito. O infinito é um adjetivo que denota algo que não tem início nem fim, ou que não tem limites, ou o que é inumerável, que não pode ser colocado no papel de uma forma onde você represente um número infinito. O infinito, ele tem este símbolo aqui. Esse símbolo, que é a lemnisca, é utilizada para demonstrar que ele não tem nenhum início e nenhum fim. Se você perceber bem, este símbolo não tem um começo. É um símbolo bem representativo para o infinito. Bom, o infinito é um conceito usado em vários campos, como na matemática, na filosofia e na teologia também. Quando vão falar sobre Deus, falam que ele é algo infinito, que não tem início, nem meio e nem fim. Bom, é representado por este símbolo, a lemnisca. Na matemática, é uma noção quase numérica, usada em proposições, distinguindo-se entre infinito, que é algo potencial, e infinito atual, certo? O infinito ele pode ser de muitas perspectivas. A intuição, que percebe-o como uma espécie de número, maior do que qualquer outro. Para algumas tribos primitivas é algo maior do que 3, ou seja, algo muito grande. Para um fotógrafo, o infinito começa a 10 metros da lente, ao passo que para um cosmólogo pode não ser suficiente para contar o universo. Para um filósofo, o infinito é algo que tem a ver com a eternidade, a divindade, mas é na matemática que o conceito tem as suas raízes mais profundas, sendo a disciplina que mais contribuiu para a sua compreensão. A lemniscata é o símbolo utilizado para simbolizar o infinito. Escreve assim, lemniscata, tá bom? Mas afinal, o infinito, existem infinitos maiores do que outros infinitos? Porque já sabemos que o infinito é algo grande, algo que não tem fim. Mas será que tem como algo que não tem ter fim ser comparado com outra coisa que não tem fim? Será que existem infinitos que são menores do que outros infinitos que são maiores? Será que pode ocorrer esse tipo de relação? Será que poderemos ver um infinito que seja grande o suficiente para que dentro dele estejam infinitos menores? Bom, é só pensarmos um pouco na matemática. Nos conjuntos, existem os conjuntos dos números naturais, por exemplo, onde começamos com o elemento 0, 1, 2, 3 e daí por diante até chegar no mais infinito, certo? Existe também o conjunto dos números inteiros. Temos desde o menos infinito, até menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e daí por diante até o mais infinito. Observem que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros, certo? Logo, temos um infinito dentro de outro infinito. O conjunto dos números naturais ele pertence, ele está dentro ao conjunto dos números inteiros, certo? Mas será então que o conjunto dos números naturais, que é um conjunto infinito, que ele tem infinitos números, infinitos elementos dentro deste conjunto, ele seria menor do que o conjunto dos números inteiros? Bom, é razoável que as pessoas acreditem que sim, mas na verdade não. Não é porque este conjunto, o conjunto dos números naturais, fazer parte do conjunto dos números inteiros, que faz com que ele seja menor do que o conjunto dos números inteiros. Pois é bem complicado, bem complexo pensar assim. Porque na verdade não conhecemos nada que seja infinito. Então as noções de infinito, elas são muito estranhas para nós no geral, porque vemos tudo com noções finitas. Todas as coisas que vemos são coisas finitas.
Então não percebemos o infinito de cada coisa finita que existe por aí. Muita calma que eu vou explicar o que eu estou falando. Olha só, o conjunto dos números naturais ele é um conjunto infinito dentro de um conjunto infinito. E você não consegue fazer essa relação de infinito ser maior do que outro infinito. Os infinitos, eles são iguais. Os dois são conjuntos que não têm fim. Eles não vão acabar. Então você não tem como fazer uma relação de uma coisa que você não pôde medir de início ao fim com outra coisa que você não conseguiu medir de início ao fim. É claro que o conjunto dos números inteiros tem mais elementos, né? Ele tem mais elementos no fato de poder contemplar, de também ter os elementos negativos. Ao passo que o conjunto dos números naturais só terá os elementos positivos. Mas o conjunto dos números naturais tem infinitos elementos elementos positivos. Então, infinitos elementos positivos são elementos que não acabam. Como você vai dizer que elementos que não acabam, que você não tem uma precisão de até onde vão, como você poderá dizer que isso é menor do que alguma coisa, sendo que isso nunca vai acabar? Logo, o conjunto dos números naturais, sim, pertence ao conjunto dos números inteiros, que sim, pertence ao conjunto dos números reais, mas não é por isso que o conjunto dos números reais vai ser maior do que o conjunto dos números naturais ou do que os números inteiros, tudo bem? Bom, agora sobre os infinitos dentro de coisas finitas, é o seguinte, todas as coisas, como por exemplo a minha caneta, ela é infinita. Eu posso, se eu fosse dividir minha caneta pela metade, e dividisse pela metade da metade, e na metade da metade, e na metade da metade, e na metade da metade, continuasse assim, infinitamente, eu nunca terminaria de dividir a minha caneta. Porque sempre que eu chegasse mais a metade, mais a metade, mais a metade, eu sempre começaria a dividir menos. Eu sempre começaria a pegar esse pedaço que eu tenho e chegar a dividir só a metade dele. E só a metade dele. Eu nunca chegaria no fim dele, porque eu sempre estou cortando pela metade. Então, dentro dessa caneta, eu tenho um número infinito de divisões dela própria, tudo bem? Do número 0 até o número 1, nós temos infinitos números, certo? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,01, 0,0001 e aí infinitamente. Logo, dentro de alguma coisa finita, podemos ver um infinito. Então, o infinito está muito mais presente na nossa vida do que imaginamos. A única coisa que ocorre é que não percebemos isso